Eu tenho aqui uma última questão para o delegado, que é uma notícia que nós temos que diz o seguinte, delegado: o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, divulgou hoje um relatório que cita uma deterioração dos direitos humanos no Brasil. O relatório diz o seguinte: a situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano, os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários e de informações. O texto também menciona uma declaração de Lula sobre Gaza, quando disse que estava acontecendo um genocídio na região, e que Moraes suspendeu mais de 100 perfis de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro do X. As decisões do ministro são chamadas de censura pelo governo americano. O relatório também diz o seguinte: o governo censurou conteúdos online considerados violação a ordens do Supremo Tribunal Federal, que instruíram as plataformas a remover conteúdos que supostamente disseminavam desinformação relacionada ao sistema eleitoral ou às instituições judiciais, o que depreciavam autoridades judiciais com ameaças de assédio online. O documento ainda diz que o ministro suprimiu de forma desproporcional a liberdade de expressão dos apoiadores do ex-presidente, ao invés de adotar medidas mais específicas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais. Delegado, relatório de direitos humanos dos Estados Unidos apontando que a situação no Brasil piorou muito. Quem são os Estados Unidos para falar em direitos humanos, delegado? O país que perseguiu seus nativos, né? E veja bem, aqui teve, mas não foi o Brasil, foi um outro país que colonizou o Brasil. Lá não, lá foi o Estado americano. Foi o Estado americano que dizimou. Então já começa por aí. Segundo, que esse governo já caiu, tudo que eles falam, a comunidade internacional já está vendo como piada. É mais ou menos assim, se falou isso, provavelmente é o contrário do que estão falando, né? Então, eu não assim, acho que eles perderam no mundo inteiro uma coisa chamada credibilidade, em vários aspectos, especialmente econômico também, porque os títulos americanos agora, que sempre foram o refúgio dos especuladores nas crises, até isso foi rebaixado de nota. Então, ele está afundando com o próprio país e de tanto falar da gente, sabe o que isso mostra? Que nós somos grandes. Porque você não fica... o seu inimigo, quando você se torna inimigo de alguém, e assim, é por isso que a gente deve pensar muito, você dá a esse inimigo a sua estatura. Então, se os Estados Unidos estão tão incomodados com o Brasil, ótimo. É sinal que estamos incomodando. Muito pior é ser subserviente, como alguns países aqui da América Latina, né? Isso eu acho muito mais feio. Né? Então, que critiquem à vontade. Quem faz o certo vai ser criticado mesmo. E a gente não tem que se preocupar com que os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, acha ou deixa de achar. Até porque, o que mais eles podem fazer? Vamos fazer o quê? Vamos aumentar mais a tarifa? Essas questões já estão praticamente inviabilizadas mesmo. Voltaram atrás, na maioria. As empresas americanas e muitos americanos estão sendo prejudicados. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é para não cair no mesmo erro que eles. Né? Não vamos generalizar, não é todo o povo americano que pensa desse jeito. Muito pelo contrário. Né? Até porque pode ser que daqui a 2 anos, quando tiver eleição de novo lá, essas coisas mudam, né? Das democracias. Toda democracia, de vez em quando, dá um tropeço, né? A gente aqui, eles lá, mas as democracias tendem a aprender com esses tropeços e saírem até mais fortalecidas. Vamos torcer para que isso aconteça com os Estados Unidos, né? Que se torne um país até melhor do que era antes, né? Que não seja imperialista, que aprenda a conviver com os outros países com humanidade, né? Porque é isso que nós todos nesse planeta precisamos entender. Estamos todos na mesma casquinha de nós, como dizia o Stephen Hawking, num pálido ponto azul
como dizia o Carl Sagan. Então, essas guerras, elas são tão desnecessárias, nós podemos ser tão melhores do que isso, mas o capitalismo, o neoliberalismo é incompatível com uma humanidade pacífica, com um meio ambiente preservado, é incompatível, porque não dá. Esse meio de produção, da forma como é feito, essa competição, o dinheiro acima de tudo, a mídia, essas loucuras todas, elas precisam parar. O capitalismo gerou muita loucura na humanidade. Você vê aí a epidemia de ansiedade das pessoas, de depressão, de tudo isso, quando nós vivemos, na verdade, num mundo muito melhor do que na Idade Média, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista da riqueza instalada, né? O que é isso? Pô, você, como que a gente telefonava antigamente? O orelhão com ficha. Agora, graças a todo um arcabouço tecnológico, que a riqueza está lá, nós temos o celular. Mas esse conforto, ele não está se traduzindo em uma vida mais feliz. Por quê? Porque o capitalismo nunca está bom, nunca é suficiente. E essa mentalidade capitalista de todos, e ninguém está completamente livre disso, alguns mais, outros menos, nós precisamos pensar em termos até de decrescimento. O que é importante de verdade para a gente ser feliz? É um carro, é o último carro, é uma roupa da moda, ou é a gente ver os nossos irmãos na África em uma situação melhor, é sermos solidários com os demais seres humanos desse planeta? O que é mais importante? O que vai me tornar mais feliz? Essa é a questão filosófica, humanista, que deve ser feita, porque todo o resto é consequência. O seu tempo na floresta lhe ajudou a pensar mais assim? Com certeza, né? Com certeza. A Amazônia é uma coisa assim... Ela muda a pessoa, quando você falar, eu já me arrepio, cara, assim, porque todo brasileiro tem que conhecer aquilo lá, todo ser humano tem que conhecer aquilo lá, porque é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda. Quando você olha aquele rio, aquele tamanho, quando você sobrevoa, você vê aquela floresta, você tem que parar para pensar, né? No quanto de vida tem ali, como a gente faz parte daquilo tudo. É muito louca a experiência. E aqui no Rio de Janeiro nós temos também a Mata Atlântica, que também, infelizmente, foi devastada, mas ainda tem muita coisa para ser preservada e até restaurada. Eu sou privilegiado, moro aqui no meio da mata mesmo, e vem mico-leão aqui na minha varanda, cara, pra você ter uma ideia. Nossa Senhora. Pertinho, assim, a 5 metros da varanda. Então, isso passa uma energia muito boa. Inclusive, tem um livro chamado A Última Criança na Natureza, que diz que muitas dessas síndromes que nós passamos hoje é a falta de contato que as crianças têm com a natureza, com a terra, né? Uhum. É um livro muito interessante. E eu vejo o meu filho aqui, ele tem uma área enorme para brincar, ele quase não olha celular. E ele quase não olha tablet. Tablet para ele é de noite, quando ele não está fazendo nada, ou quando está chovendo, mas não tem aquela fixação pelo tablet. Agora, você imagina uma criança trancada dentro de um apartamento, é difícil resistir, né? É complicado. Claro. Né? E outra coisa, aqui na minha casa ele tropeça em livro. Então ele rapidamente pegou o hábito da leitura. Naturalmente, eu fiquei surpreso. Porque tem livro para tudo quanto é gosto aqui. Então, se a gente quer que nossas crianças leiam, que nossas crianças tenham uma qualidade de vida melhor, a gente tem que levar o livro para casa, a gente tem que ler também, né? E a gente precisa tirar nossas crianças do apartamento, porque é o Brasil daqui a 30 anos, é a humanidade daqui a 30 anos, tá na mão deles. Então, é importante que eles tenham uma saúde mental boa. E não vai ser olhando tablet, ainda mais com esses conteúdos loucos. Aí eu não... E tem pai que não só deixa o acesso livre, como ainda coloca a criança ali dentro daquilo para fazer coisas absurdas, né? Então, é surreal.